Há muito tempo, o Japão entrou em uma guerra que colocou Kanto contra Kansai, dividindo o país em dois. Kansai acabou perdendo e virando uma região dependente de Kanto, mas aos poucos o governo está perdendo o controle dessa região para criminosos conhecidos como Akudama. Esse é o enredo de Akudama Drive, o anime que a gente vai estar falando aqui hoje no canal. Então, já sabe, se inscreve, deixa o like no começo do vídeo para estar nos ajudando, ativa o sininho para receber a notificação e eu sou o Arius e bora falar sobre esse anime. O episódio começa com a menina caminhando e pensando no que ela iria jantar naquela noite, até que ela vê um gato tentando atravessar a rua e quando ele ia ser atropelado, ela corre e salva ele. E devido à gritaria de todos aqueles motoristas que desceram para reclamar com ela, ela sai de lá carregando aquele gatinho, mas na frente ele acaba fugindo dos braços dela e correndo na direção de um beco, aonde ela avista uma lojinha de comida. Então ela se aproxima para fazer o seu pedido, e nessa mesma loja há um rapaz misterioso que faz o seu pedido, e quando ele vai pagar, ele acaba deixando uma moeda cair. Ela tenta devolver, mas é completamente ignorada por ele. Ela ainda vai atrás dele para devolver esse dinheiro, mas ele diz que deixar dinheiro cair no chão traz mais sorte, e come a sua comida super rápido e sai de lá. Ela volta para receber o seu pedido, mas na hora de pagar, a senhora diz que só aceita o pagamento em dinheiro. A menina acaba que não tinha dinheiro ali, e ela ainda pensa em usar o 500 ienes do cara, mas ela resolve que o melhor seria devolver para ele. E a véia pensa que ela quer dar um golpe e já chama a polícia que prende a garota. E tudo acaba acontecendo tão rápido que ela fica sem acreditar que realmente estava sendo presa apenas por isso. O rapaz de antes é mostrado novamente e ele acaba recebendo um pacote que tem que ser entregue para um homem que estava no meio de uma luta. E assim ele vai viajando de prédio em prédio, pulando com a sua moto. E o nome daquele cara é revelado como O Mensageiro, e sua sentença é estimada em 745 anos. Então, o mensageiro ele faz a sua entrega, caindo no meio da luta e parando apenas para fazer essa entrega desse pacote. Depois disso, ele acaba recebendo uma mensagem informando que ele tem que fazer outra entrega, só que dessa vez com a recompensa de 100 milhões de ienes. E como já tinha sido tudo confirmado, ele não pode nem negar de fazer isso. E assim, ele parte para fazer essa entrega. Na ala sul da cidade, um homem está em cima de uma pilha de robôs policiais, que ele mesmo destruiu. E os robôs querem prender ele, e para isso, acaba chegando mais dele. E o homem pula lá de cima e começa a lutar contra todos aqueles robôs, na porrada bruta mesmo. E aquele cara é o Akudama, conhecido como o Lutador, e sua sentença é estimada em 348 anos. Ele também recebe uma mensagem avisando que ele terá que salvar o degolador da delegacia de polícia, e para isso ele iria receber uma recompensa de 100 milhões de ienes. Já em um prédio na mesma cidade é mostrado um hack, e com aquele mesmo discurso padrão de hack, falando que tal banco tem uma segurança muito forte, mas para ele seria molezinha, ele vai e hackeia o banco. E esse garoto é conhecido como o Hack, e sua sentença é estimada em 589 anos. Ele também recebe a mesma mensagem com a proposta de salvar o degolador e receber uma recompensa de 100 milhões de ienes. Na ala norte da cidade, em um trem, um homem começa a ter um infarto e um passageiro tenta ajudar ele, mas uma moça misteriosa e atraente diz que ele estava muito bem e que era apenas um pequeno infarto e que ela poderia cuidar disso. Então, ela começa a operar o coração do cara ali mesmo, dentro do vagão do trem. Ela só puxa os instrumentos e começa a abrir o cara lá mesmo, fazendo a cirurgia no coração dele. E ela é tão doentia que quando ela termina de fazer a cirurgia, todos os outros passageiros estão mortos, porque ela foi matando um por um durante essa cirurgia. Ela é conhecida como a Doutora, e sua sentença é estimada em 432 anos. Ela recebe a mesma mensagem e acaba se interessando na mesma hora por isso. Com todos devidamente apresentados, eles partem rumo à delegacia, em busca do grande prêmio. Delegacia essa que aquela garota está presa e ela tenta se defender, falando que não ia dar golpe. E o robô policial pergunta sobre o dinheiro que ela tinha. E ela responde que aqueles 500 ienes não era dela e ela ia devolver para o verdadeiro dono. E o robô diz que como ela tinha dinheiro
e não queria pagar, ela era uma vigarista. Ela ainda tenta se defender, mas acaba que um robô é arremessado pela janela. E quando ela vai ver o que estava acontecendo, o lutador é mostrado do lado de fora da delegacia tentando invadir. E para isso, ele está lutando contra todos aqueles robôs que estão impedindo ele. E no meio dessa confusão, a menina acaba achando outro gato e resolve seguir ele, porque ali era perigoso demais. E isso é muito importante. Assim, os outros Akudamas aproveitam a confusão e invadem a delegacia. Também, cada um do seu jeito. O delegado recebe a notícia sobre a invasão dos Akudamas e resolve antecipar a execução do degolador. Ao mesmo tempo, o hack invade a sala de comandos e passa a controlar tudo de lá de dentro, tentando se livrar das concorrências. Já no salão principal, na porta do único elevador que levava para onde o degolador estava, o mensageiro e o lutador se encontram e começam a lutar ali mesmo. E sim, o mensageiro ele não desce da moto nem para isso, ele consegue fazer tudo de lá de cima mesmo. E no meio da briga, um gás sonífero é jogado, e foi a doutora que fez isso. E ela pensa que agora vai conseguir a recompensa, mas o lutador, que tinha sido o único atingido, acorda, mesmo aquele gás sendo forte o suficiente para derrubar um elefante. Assim, ele agarra a perna dela e arremessa ela para cima, quebrando o teto e atingindo o hack, que estava em uma boa distância que ele considerava ser segura para ele. Então, os quatro no mesmo local, eles começam a se ameaçar. E a doutora ainda estava viva, mesmo tendo sido atingido por todo aquele ataque, já que ela é uma médica e pode curar suas próprias feridas. E quando o clima não poderia piorar, aquela garota aparece segurando aquele gatinho. E os Akudamas que estavam tentando se matar acabam voltando toda a sua atenção para ela, porque ninguém ali sabia quem era aquela garota, e eles tentam acabar com ela. E com aqueles quatro monstros na sua frente, a garota fica assustada e começa a se tremer. Mas ela se lembra do que o policial disse para ela, e assim ela se denomina de a vigarista. E ela diz que seu nome não está na lista dos Akudamas porque ela conseguiu burlar o sistema e tirar o seu nome de lá. Na maior cara de pau, ela inventa essa mentira. E os Akudamas, acontece que eles acreditam naquelas palavras dela e acham que é um deles que estão lá nessa competição. Mas logo a atenção de todos é roubada porque o elevador começa a se mexer e de dentro dele sai um robô gigantesco que começa a atacar todos que estavam ali. E no meio do ataque, esse robô vai destruindo tudo que estava ali e ele acaba liberando alguns dos prisioneiros. E dentre eles, mais um dos Akudamas, conhecido como o Malandro, com sua pena de 4 anos. É mostrado o local onde será a execução do degolador, e o delegado já começa a contagem regressiva. Quando ele ia chegar a 1, toda aquela confusão acaba brotando lá, caindo literalmente do teto. Robô assassino, criminoso, inocente, bandido, tudo cai lá em um bolo só. E eles voltam a brigar lá mesmo, com o delegado tentando agilizar ao máximo a pena do degolador, mas a doutora e o hack acabam chegando lá, impedindo dele continuar com isso. Já o mensageiro, fugindo dos mísseis daquele robô, acaba subindo em cima do painel que estava bem no meio de tudo aquilo, e os mísseis acertam aquela estrutura que cai por cima de todos eles, e a luta contra o robô continua, com o mensageiro sendo pego e jogado nos destroços. E como ele nunca sai de cima daquela moto, ele acaba ficando preso ali, e o robô mirando nele. E quando ele estava prestes a ser morto, a menina que estava olhando tudo aquilo, ela vê o dinheiro no chão, que ela tinha que devolver para ele. E assim, na tentativa de salvar o mensageiro, ela chama a atenção do robô, para que ele pudesse atacar o outro Akudama, o Malandro. E quando o robô ataca, ele acaba acertando uma caixa que explode. E ao explodir, arremessa algo na sua direção, assim libertando o mensageiro. E o mensageiro liberto, ele vai e acaba com aquele robô. Depois ele vai e agradece a garota do jeito dele ali, meio bruto. O delegado acaba aparecendo ali do meio dos escombros, falando que não vai deixar as coisas ficarem assim. E o degolador também aparece, fazendo o que o seu nome já diz, e assim ele acaba com aquele delegado. E é mostrado que a sentença do degolador é de 967 anos, sendo a maior de todos aqueles Akudamas que estavam ali. O mensageiro cumpre a sua missão entregando o pacote para o degolador, e os outros ficam se perguntando sobre o pagamento.
Então, o degolador coloca colares no pescoço de todos que estavam ali, até no seu próprio pescoço, e diz que são colares explosivos. E quando o único guarda que tinha sobrevivido tenta tirar esse colar, ele tem um final trágico, acabando a participação dele ali. E todos os Akudamas perguntam o que estava acontecendo ali, até que o gato que estava na cabeça da mina solta um grito e chama a atenção de todos eles, já que ele tinha sido a pessoa que orquestrou tudo o que aconteceu ali, deixando tudo com um ar de mistério muito sinistro, que eu tenho certeza que vale a pena você ir lá assistir. Se chegou até aqui e ainda não deixou o like, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Deixa o like no finalzinho do vídeo, se inscreve se ainda não se inscreveu, comentem o que você achou sobre esse anime ou sobre outros animes e assista os nossos outros vídeos que vão estar passando aqui na tela nesse exato momento. Do mais, era só isso. Beijinho no coração.